Gente, muito boa tarde. Sejam bem-vindos ao nosso espaço de relacionamento. Meu nome é Richardson, eu sou chefe de cozinha da Prática. E o meu amigo aqui é o chefe Kleber. Olá, boa tarde. Eu sou responsável pela parte de treinamento no Rio de Janeiro e região do Espírito Santo. E o Kleber faz a parte de treinamentos também na região de Campinas, interior de São Paulo. E também as feiras aí em todo o Brasil. Bem, gente, o nosso sistema Smart System, também conhecido como Cook Chill, que é um sistema, uma palavra que vem do inglês, de cozinhar e resfriar, né? Então é o Smart System. Como funciona, né? Como funciona e qual a utilidade desse tipo de processo. Tá? Aqui nós temos alguns produtos que foram feitos e resfriados. Tá? Nós temos aqui, por exemplo, arroz, legumes, e nós temos aqui uma proteína, no caso o peixe. Poderia ser uma carne, um outro produto. Então esse alimento ele foi processado, ou seja, foi assado, cozido ou grelhado, no caso sexta-feira, tá? Esse alimento ele foi resfriado, embalado, como vocês estão vendo, e armazenado, tá? Em temperatura de 0 a 5 graus, ok? Esse alimento nós podemos utilizá-lo até por 5 dias, tá? Dentro dessa temperatura de 0 a 5 graus. E o interessante é que você mantém toda a característica, toda a qualidade, todas as proteínas e todos os nutrientes do alimento. Então isso é muito importante. Além de você ter a velocidade, a praticidade de fazer o produto, você precisa também manter essa qualidade. Aí é o que esse sistema ele proporciona hoje, ok? Hoje a gente costuma dizer que um dos grandes vilões dos restaurantes, principalmente na linha de self-service, é o desperdício de alimento. Não é isso? Desperdiça muito, perde muito, tem muita sobra, não é isso? Então esse sistema aqui ele veio também para minimizar isso, para melhorar essa parte de perda, de desperdício. O que acontece? Normalmente você tem um restaurante, você faz uma determinada quantidade de refeições. Você conta com 200 ou 300 refeições que você vai vender naquele dia. Mas digamos que aconteceu um problema, ou uma chuva, ou alguma coisa do tipo, e em vez de 300 pessoas, passaram 200 pessoas no seu restaurante. O que você faz quando te sobrou 100 refeições a mais? O que se faz? Se joga fora, né? Algumas pessoas ainda arriscam ainda fazer um bolinho de alguma coisa, mas a gente sabe que não dá certo. Você tem que jogar fora aquela comida, jogar fora aquele alimento. E isso é dinheiro, isso é um lucro, é boa parte do lucro que está indo para o lixo, ok? Então, fazendo esse processo, a primeira coisa que você elimina é o desperdício. Uma outra coisa, que é uma outra perda também muito grande, é do cliente chegar no seu restaurante, uma certa hora, de repente o seu restaurante lá das 300 refeições, passaram 400 pessoas. E aí, o que você faz com essas 100 refeições a mais que vieram sem você esperar? O cozinheiro ainda corre, ainda faz um arroz, mas sempre vai faltar alguma coisa. E faltou alguma coisa, o cliente vai no seu restaurante e não vai ser atendido. Essa perda é maior ainda do que a outra que você teve que jogar o alimento fora. Porque o cliente indo no seu restaurante e não sendo atendido, ele provavelmente não volta mais. E essa perda você não consegue colocar em números, porque é um cliente que você perdeu. Então é muito maior do que o alimento propriamente dito. Então você trabalhando com esse tipo de sistema, com esse processo, você tem todo esse alimento já preparado, embalado e armazenado, ok? Então você consegue, com 3 equipamentos, você consegue fazer esse processo, um processo bem simples. Então você prepara no equipamento, ok? Você resfria e você armazena uma geladeira de 0 a 5 graus. Então é como se você tivesse um estoque de todo o seu alimento ali preparado. Então você pode comprar melhor, porque você vai produzir mais. Você vai produzir, por exemplo, na segunda-feira. Na segunda-feira você vai produzir carnes. Então você vai fazer peixe, você vai fazer frango, vai fazer carne, vai fazer, enfim, todas as proteínas. Na terça-feira você vai produzir um outro alimento, na quarta-feira, na quinta-feira e aí por diante. Ou seja, você pode preparar mais quantidade de alimento, ou seja, a sua produtividade vai aumentar, porque você não tem que estar parando uma coisa, fazendo outra ao mesmo tempo. Você vai fazer só arroz,
você vai fazer só legumes, você vai fazer só carnes, então a produtividade é muito maior. A gente vai começar a fazer agora a regeneração desses alimentos, tá, gente? Estão todos gelados, a gente tirou da geladeira agora, com temperatura em torno de 2 a 3 graus, tira e leva para o forno para fazer a regeneração. E é o mesmo equipamento, tá? O mesmo equipamento que você grelha, que você cozinha, é o que você faz também a regeneração, ou seja, você faz esse ciclo, prepara, resfria, armazena e no mesmo equipamento você regenera. E a regeneração é bem rápida. Isso. Arroz e as proteínas. Esse alimento ele tem validade de 5 dias e com a mesma qualidade. Vocês vão perceber aqui que não vai alterar o sabor. Vocês vão entender o que a gente está falando. Ok? Vamos colocar o nosso arroz e soltar ele um pouquinho. Isso aqui a gente fala, pessoal, não só para ambientes de restaurante, mas também para ambientes de buffets, para grandes distribuições. Você tem o quê? Uma versatilidade. Você tem um amigo que eu vou citar o Luiz, estava assim como exemplo, o Luiz tem um buffet. Então o grande desafio que tem buffet hoje em dia é fazer o processo de finalização. O que acontece? Você tem o processo e faz o produto, faz a antecipação, faz o resfriamento rápido. O problema do Luiz, eu tenho certeza que é a finalização, é o final. É o transporte disso de uma forma segura, porque tudo que se transporta aquecido é mais complicado. Tem perda de temperatura, tem queda, e fica tudo muito mais complicado, muito mais difícil. Né? Então, no caso do Luiz, qual é a viabilidade desse negócio? Então, você fazer o processo, resfriar, transportar isso resfriado. Aqui, pessoal, a gente está demonstrando para vocês esforços maiores. A gente tem máquinas pequenas, de pequenos portes, 3 genes. E buffets utilizam muito pontos de finalização para fazer esse processo que a gente está fazendo aqui, né, chefe? De regeneração. Ok? Vamos colocar lá? Vamos colocar? Eu coloco para você. Então nós temos aqui 2 equipamentos, um está funcionando só no vapor. É isso que nós vamos fazer o brócolis. Na verdade, esse brócolis nós vamos cozinhar ele agora. Ele está totalmente cru, tá, pessoal? Está inatura aquele brócolis lá. Esse vou deixar até a máquina. E vamos colocar o que, chefe? 9 minutinhos aqui? 9 minutos. 9 minutos. Ok? 9 minutos é o suficiente para a gente fazer esse processo de regeneração. Ali vamos colocar quanto tempo? Vamos colocar 10 minutos. É interessante dizer que esse equipamento ele não transfere o sabor de um produto para o outro, tá, gente? Nós poderíamos estar fazendo aqui carne, peixe ou frango, independente do tipo de produto. Ele sempre vai fazer uma troca, essa fumaça, esse vapor, na verdade, vocês estão vendo aí a troca de ar do equipamento. Ele vai trocando esse ar não fica saturado na câmara, ele não transfere o sabor de um produto para o outro. Nem sabor, nem cheiro, você pode trabalhar com produtos diferentes sem problema algum. Aqui eu tô com... Não, foi eu que programei. Eu que programei. Aqui eu tô com 100% de vapor, porque eu tô cozinhando brócolis e regenerando o arroz. Então eu preciso de mais umidade. Aqui eu estou trabalhando com proteína, então não preciso de tanta umidade. Um pouco mais, senão o peixe fica com aspecto de cozido. Diz para ela botar só 60%. Só 60%. Dependendo do alimento, não. Porque eu vou determinar como está o meu alimento, se está mais úmido ou mais seco. Então, eu decido se eu quero mais úmido, mais seco, mais crocante ou não. Então, eu vou determinar a quantidade de umidade que eu quero. Na verdade, a gente tem equipamentos menores. A gente tem uma linha chamada linha gourmet, que são equipamentos bem menores que esses aqui, que você pode transportar com facilidade. Equipamentos mais leves, que cabem em espaços menores, você pode transportar. Você precisa de uma ligação de energia, um ponto de água, que é simples de conseguir, e ele faz todo esse processo que esse equipamento grande faz. A mesma coisa. É uma linha desenvolvida para isso, para buffets, para pequenos bistrôs, restaurantes, lugares que tem também problema com espaço, você tem um espaço mais reduzido, então você consegue ter esse equipamento, transportar e fazer a regeneração desse alimento direto no local. A regeneração você até consegue fazer sem esse equipamento, mas você não tem a mesma qualidade. Porque aqui você consegue controlar nível de vapor, mais umidade ou menos umidade, como ele estava me perguntando aqui agora, por que um está 60% e o outro está 100%. Então, se você regenera num banho-maria convencional ou no outro equipamento, você não consegue ter exatamente essa regulagem de umidade. Eu determino como eu quero o meu produto, um pouco mais úmido, um pouco mais seco, um pouco mais crocante, eu posso ter essa determinação nesse equipamento. Em outro equipamento, sem essa tecnologia, você simplesmente esquenta o alimento, você não regenera. Então, você realmente precisa, para fazer a regeneração de um equipamento desses, para dar essa qualidade, para dar esse acabamento.
ok? Então, chefe, já estamos preparando aqui 3 minutos, 2 minutos ali para finalizar. O resfriador também tem essa sonda. Então você controla, você determina a temperatura que você quer dentro do alimento. Que no caso, para resfriado, são 3 graus positivos e para congelado, menos 18. Então ele vai chegar nessa temperatura, vai avisar para você que essa temperatura já chegou, já foi alcançada, e aí ele vai manter em conservação, para esse alimento não descongelar e depois você poder tirar e armazenar. Esse aqui foi finalizado, ressoou o alarme, então finalizou aqui, zerou o tempo. Chefe, podemos... Vamos lá? Aqui ainda faltam 2 minutos para a gente terminar a finalização, mas acho que já podemos ir servindo esse aqui. O que nós temos? O robalo? Isso, aqui nós temos o robalo. Então vamos tirar ele aqui, a gente vai mostrar para o pessoal como roubar. Vou tirar para você. Você mostrar o para mim. O pessoal às vezes pergunta para a gente, viu, mas como é que eu sei o tanto que eu vou gastar para fazer o resfriamento? Isso aí, viu, pessoal? A máquina, né, chefe? Pode explicar isso aí? Já vem de fábrica. O equipamento, através dessa sonda, ela vai fazer a leitura interna, tanto o forno quanto o resfriador. Vai fazer a leitura interna do alimento e vai determinar, independente do tamanho. Tá? Pode ser um alimento pequeno ou um alimento grande, independente do tamanho. Essa sonda ela tem vários pontos de medição, então ela mede a temperatura em vários locais. Então ela vai conseguir sempre dar uma média e dar uma medição precisa. Vai dar uma temperatura sempre precisa. Então você sempre vai ter um alimento resfriado na temperatura certa ou aquecido também na temperatura certa. Isso aqui também foi finalizado. É extremamente suculento, gente. É importante a gente mostrar que apesar de estar sendo imaginário, ele não está de forma alguma assim. Vocês estão vendo aqui? Até tem engano. Sabe? Você não pode experimentar, você tem que bater no que quer fazer aqui. É importante também, tá bom? Então vamos lá. A gente não quer, porque a gente está embaixo de um ar-condicionado muito forte aqui, então tem que acelerar para não congelar na frente, certo? Vamos lá. O texto ele está frio, tá, pessoal? Mas normalmente a gente gosta de servir assim mesmo, tá? Faltando brócolis aqui, né, chefe? Isso. Não está querendo sair. Olha. Opa. Sim, claro, claro. Você poderia fazer... Não. O filé hoje você consegue, um contrafilé no caso, né? Você grelha ele em 5 minutos. 5 minutos. Na verdade, o tempo de regeneração dele seria até maior do que o tempo de preparação. Então você pode ter esses outros alimentos resfriados e o contrafilé ou filé você pode fazer na hora. O processo é muito rápido. A regeneração dele foi para fazer foram 6 minutos. Para regenerar 8 minutos. Que é um processo, é um alimento muito rápido. Já o arroz, os outros produtos já demoram um pouco mais de tempo. Na verdade, isso aqui é uma das coisas mais rápidas que a gente faz. Né, chefe? São os grelhados. 5 minutos, 6 minutos. Camarão, por exemplo, né, a gente faz são 2 minutos. 2 minutos de camarão. Então, às vezes a pessoa quer preparar, resfriar, regenerar, mas são 2 minutos. É muito rápido a preparação desse alimento. Sim, claro. É interessante o que ele perguntou, né? Ele perguntou aqui se todo o processo de regeneração eu preciso estar nessa embalagem, essa embalagem a vácuo que vocês viram. Não precisa, tá? Para nós aqui, para a gente aqui fica mais fácil. É mais fácil de manipular, até para pegar o alimento, mostrar para vocês. Mas claro que tudo que está numa embalagem a vácuo preserva mais, mantém mais a cor, né? Com certeza. Mas você pode ter esse alimento embalado em outras embalagens que não sejam a vácuo ou até em alguns recipientes próprios também para você manter, principalmente se for quantidades maiores. Tá, gente? Só que você pode ter embalagens maiores, quantidades maiores ou porções individuais. É a parte de hotelaria, restaurantes à la carte, eles trabalham com porções menores. Então você tira, monta o prato na hora e leva o prato direto para o forno. Ou você pode ter essas quantidades maiores para buffets, para restaurantes, mas você não precisa estar com isso embalado a vácuo. Você pode estar em outro recipiente, contanto que ele esteja embalado, fechado, para você poder armazenar.
Ele está perguntando aqui, ele está falando que tem uma câmara de 5 graus e tem uma câmera de congelamento a menos 18, não é isso? Ele está perguntando se dá para fazer esse processo. Não dá, tá? Esse equipamento aqui, ele chega a menos 40 graus quando ele está em congelamento, em ultracongelamento. Além de ser menos 40 graus, ele trabalha com circulação forçada de ar. Ele faz a troca de calor. Ele retira o ar quente e lança o ar frio. Então o processo é muito mais rápido. É o que você faria na sua câmara de congelamento em 8 horas, por exemplo, aqui você faria em 1 hora. E quando você demora, isso é só questão de ganhar tempo, tá? É questão de qualidade. Quando o alimento ele demora muito para ser congelado, ele cria macrocristais de gelo, ele cria cristais grandes de gelo. E isso destrói a molécula do alimento, então o alimento perde líquido, perde cor, perde sabor, então você não consegue ter a mesma qualidade. Aqui não, aqui o processo de congelamento ou de resfriamento, ele é muito mais rápido. Então ele não deixa o alimento criar macrocristais de gelo, ele cria microcristais de gelo que não vão danificar a estrutura do alimento. Então vocês vão ter um alimento assim, com qualidade. Você pode armazenar por 6 meses, você está dentro de todas as normas da Anvisa, que você está dentro do prazo de congelamento, que o prazo máximo de congelamento de um alimento são de 4 horas e o prazo de resfriamento são de 2 horas. Então numa câmara comum ou em uma geladeira comum você não consegue ter essa velocidade, você não consegue resfriar um alimento em 2 horas nem congelar em 4 horas. É porque o freezer, na verdade, ele é feito para armazenar um alimento congelado. A geladeira é feita para armazenar um alimento resfriado. Não é para congelar e nem para resfriar. Você precisa resfriar e depois armazenar. No caso, ele faria o processo, resfriaria. Ele faria o processo, resfriaria ali e aí ele pode guardar na câmara, de 0 a 5. Que aí você já fez esse processo rápido. Na verdade, você precisa passar rapidamente por esse como devo dizer, essa temperatura entre 65 e 5 graus é a temperatura crítica. Então você precisa passar rapidamente, em até 2 horas, se você for resfriar esse alimento, você precisa tirar o alimento de 65 graus até 5 em no máximo 2 horas. Que é a temperatura de risco do alimento. Então você precisa passar rapidamente por essa temperatura. E no freezer ou numa geladeira comum, você não consegue fazer isso. Então você, além de ter o risco do alimento, você vai ter a qualidade do produto não vai ser igual. Interessante dizer que você consegue trabalhar com esse tipo de material, que é um material bem sensível no equipamento, que você tem controle de temperatura. Esse equipamento aqui, ele controla a temperatura da caldeira, então ele determina exatamente 85 graus, que é a temperatura que a gente precisa para isso aqui. Ele identifica. Se eu ultrapassar para 90 graus, ele vai derreter esse copo. Então precisa exatamente de uma temperatura exata e ele controla isso. Copinho normal, que você compra em qualquer supermercado. Muito obrigado, boa feira para vocês. Obrigado. Obrigado a todos vocês. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado.